O governo federal sancionou a regulamentação da reforma tributária na tarde desta quinta-feira. Apesar de sancionar alguns trechos, a estimativa do Planalto é que essa alíquota fique acima dos 28%, fazendo com que o Brasil tenha o maior imposto sobre valor agregado do mundo. Bernard Api, que é o chefe da Secretaria Extraordinária da Reforma Tributária do Ministério da Fazenda, reconheceu o maior IVA do mundo, mas alegou se tratar de algo temporário. A regulamentação detalha, entre outros temas, quais produtos farão parte da chamada Cesta Básica Nacional, que terá alíquota zero, e quais terão benefício de uma alíquota reduzida. Segundo o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, as mudanças não serão perceptíveis amanhã ou depois, mas futuramente, afirmando se tratar do maior legado que essa atual administração, atual gestão, vai deixar para as próximas. Você, Coba, como avalia a sanção da regulamentação da reforma tributária, sanção com alguns vetos, mas até aqui parabéns, viu? Você está com a medalha de ouro. Maior IVA do mundo, Coba. Todos nós, né? Parabéns a todos nós que estamos aqui, todos nós que estamos acompanhando, todas as pessoas do Brasil agora podem celebrar o maior IVA do mundo. Alguns especialistas dizem que nós já temos a maior carga tributária do mundo, é que a gente não enxerga e que isso agora com o IVA simplesmente vai ficar visível, já que a gente vai ter o imposto agregado, né? Isso vai ficar notório ali em cada consumo que fizermos, seja de serviços, seja de produtos. E isso evidencia um benefício dessa reforma tributária que eu trago, que é o ponto de vista da transparência. E aí, para aumentar qualquer tipo de tributo, a partir de então, isso vai ficar sendo percebido o tempo todo, porque subiu o imposto, a gente vai perceber que subiu ali aquela taxa que a gente está pagando do IVA, né? Seja o CBS ou o IBS, as duas fases as duas facetas deste imposto chamado de IVA, né? Que conjugam 5 impostos atuais. Isso é um ponto positivo. No meu ponto de vista, a reforma tributária foi positiva do lado de cá do balcão. Para o cidadão foi bom, que a gente tem imposto agregado, que a gente tem maior transparência, que a gente tem simplificação. O maior ponto negativo dessa reforma está do lado de lá do balcão, que aí é muito negativo, que inviabiliza, inclusive, a parte boa dessa reforma, que é justamente a concentração destes tributos no ente federal, no conselhão, nas mãos do Poder Executivo, para Brasília, que daí lá é que eles vão depois redistribuir de maneira, tenho certeza, não tão justa para todos os estados e todos os municípios, gerando, inclusive, aquela velha história de que aqueles mais necessitados terão que ir a Brasília pedir, com o pires na mão, algum tipo de benefício. Antes a gente pagava um ISS, o Imposto sobre Serviços, caía direto no caixa do município. Agora não cai mais, agora vai cair em um outro caixa, com o conselho gerindo, e isso é muito ruim do lado de lá do balcão, o que pode ser a parte mais negativa dessa regulamentação toda, Caniato. Notícia em destaque: a regulamentação da reforma tributária foi sancionada pelo presidente da República com alguns vetos, mas projeções preocupantes para muitos, né, Beraldo? Ninguém gostaria de ter o maior IVA do mundo. E nós temos, Beraldo. Pois é, mas sabe que a medalha de ouro que mais incomoda não é nem a da maior alíquota do mundo no IVA, e sim da pior gestão de orçamento público do mundo. Esse é o grande problema do Brasil. O dinheiro é tão mal gasto que o Brasil vem produzindo gerações piores com o passar do tempo. Nós temos hoje um problema grave no país, que é a redução da nossa competitividade, a piora nos nossos índices de educação. Tudo no Brasil está piorando, até porque quanto mais o mundo de verdade avança e nós ficamos estagnados, porque somos aqui geridos, né, há muito tempo, historicamente, por pessoas que usam o Estado brasileiro para se favorecerem, a gente vai ficando com uma distância cada vez maior do resto do mundo. E aí, essa alíquota, ela é cada vez mais alta, não para conseguir promover o país e melhorar a vida dos brasileiros, mas sim para tapar o buraco da incompetência
e da ineficiência estatal. Por isso, Caniato, o tamanho da alíquota do IVA, que foi sancionado hoje, é a dimensão exata de como estes mesmos envolvidos na reforma tributária conseguiram nos colocar nessa posição humilhante de estarmos sendo roubados há tanto tempo e termos um país tão ineficiente como o Brasil é hoje. Era uma reforma tão esperada, né, Cássio? Mas eu vi muita gente frustrada com o resultado final. Queria que você analisasse o processo da regulamentação, várias mudanças que serão implementadas de maneira escalonada, enfim, o que mais lhe chamou a atenção? Alguma implementação distorcida que nós iremos acompanhar? Em linhas gerais, é uma reforma que ajuda? O excesso de expectativa é o caminho mais curto para a frustração. E a reforma tributária acho que comprovou esse ditado, Caniato. E ela tem um período de vigência onde ela só começará a vigorar em 2033. Nós sabemos que neste período serão feitas inúmeras reformas, o nosso sistema político terá algumas alterações e isso vai levar, obviamente, à fragmentação, à distorção ainda maior dessa reforma. Mas, para além da carga tributária, que é a maior do mundo, eu acho que a reforma tributária nos deu uma lição da face mais nefasta do nosso parlamento, que é o lobby de cada uma das entidades. Foram tantos os lobbies na reforma tributária, foram tantas as tentativas de contemplar as categorias A, B, C, D e E, assim sucessivamente, que a reforma tributária acabou saindo pior, talvez, do que é o nosso sistema tributário atual. Eu vou dar um único exemplo. Os municípios produtores, que são aqueles municípios que têm indústrias, que têm comércios, que têm empresas, eles serão prejudicados, porque o imposto pela produção nos seus territórios não será mais recolhido nos respectivos territórios. Então, por que um prefeito vai se esforçar para ter um município atrativo se aquele imposto não ficará lá? Se os efeitos da produção interna não ficarão por lá. Então, a reforma tributária, repito, será muito alterada. Não adianta nem a gente comemorar esse IVA, porque eu não acho que esse texto será aplicado na prática. Ora, Koba, esse ponto destacado pelo Cássio, eu pude acompanhar muitas manifestações, muitas críticas a respeito desse trabalho que foi realizado, trabalho entre aspas, tá? Desses lobistas que representam alguns setores que naturalmente queriam que o setor que ele representa fosse beneficiado de alguma maneira. E em razão de tantas exceções que nós acabamos identificando um IVA tão alto, né? Porque se houvesse, de fato, uma tentativa de você reduzir ou pelo menos estabelecer um patamar para todas as categorias, haveria talvez uma justiça muito maior. Não, mas um benefício para aquela categoria, essa é muito importante porque emprega muita gente, esse daqui, não sei o que lá, e aí deu no que deu, o IVA mais alto do mundo. Koba. Você falou muito bem, Caniato. Toda vez que há uma exceção em relação à alíquota comum, há naturalmente uma alta sobre a alíquota comum. Aquele que deixa de pagar os 28, o valor que ficará a alíquota para pagar uma parcela menor ou para ser isento do pagamento deste imposto, sobrecarrega todos os demais. E aí é muito interessante, o Cássio e você falaram sobre o lobby, ou os lobbies que foram feitos por diversos setores. Há uma tendência de se criminalizar, se demonizar o lobby em alguns outros países, isso é até legalizado. Eu não vejo com tanta negatividade assim o lobby, se ele é bem feito, se ele é justificável. Veja bem, aqui estamos representando tal setor por determinado motivo, essa é a mensagem que o setor traz e tal. Isso seria ótimo se esse debate fosse bem acompanhado pela população, o que não é. Esse lobby, do jeito que ele acontece aqui no Brasil, ele é muito distante da opinião pública. E aí a gente acaba tendo um texto final, como esse que foi aprovado e depois sancionado, que não se justifica muito. A gente tem imposto do pecado, por exemplo, que é um imposto seletivo, que é para aquilo que, segundo a emenda constitucional, segundo a reforma tributária do ano passado, é para aquilo que faz mal ou ao meio ambiente ou à saúde.
Sabe o que está nesse imposto do pecado, no imposto seletivo? O carro elétrico. Aquilo que não consome, não queima carbono, aquilo que faz bem para o meio ambiente e, por consequência, à saúde também, enfim. Ou seja, não faz sentido alguém fazer lobby para que o carro elétrico passe a ser mais tributado, ou seja, é um lobby injustificável, está distante da população. Alguns outros benefícios também desta maneira que não se justificam, lobby de empresas que têm algumas ligações com o governo, frigoríficos, entre outros, que colocam um produto aqui na cesta básica para ser mais isento, o outro produto ali com uma diminuição da carga, um imposto beneficiado, enfim. Esse lobby injustificável, distante do debate público, é que fez mal a essa regulamentação e que, por consequência, aumentou a alíquota para todo mundo, a alíquota comum. Esse imposto seletivo, que foi chamado de imposto do pecado, tem alguns itens, essa lista de produtos aqui. Então, pela lei que foi aprovada, foi sancionada, serão sobretaxados cigarros, bebidas açucaradas, bebidas alcoólicas, embarcações e aeronaves, carros, como disse o Koba, incluindo os elétricos, apostas nas modalidades físicas e online, como as bets e fantasy games, como o jogo do tigrinho, além de extração de minério de ferro, de petróleo e de gás natural, viu, Beraldo? Então, impostos maiores também para a atividade que você conhece tão bem. Ou seja, vários itens importantes para a nossa economia serão sobretaxados, Beraldo. Carro já é caro aqui no Brasil. Vai ficar mais caro ainda, Beraldo. Pois é, porque é a mentalidade completamente errada. O Koba falou do papel do lobby, né, que existe, quer dizer, os setores se organizam através de agentes que, junto aos políticos, fica ali apresentando informações e justificando determinados pontos de vista do interesse daqueles setores. A diferença é que, quando isso acontece em um lugar sério, o lobby traz argumentos técnicos para discussões que muitas vezes são complexas. No Brasil, o lobby está associado com corrupção. O lobby está associado com a troca de alguma gentileza, de alguma facilidade. Olha, você me ajuda com esse tema aqui, que eu faço isso aqui, aquilo para você ou para o teu filho. Ou tal. Então, assim, nós estamos num país onde as emendas são utilizadas para colocar asfalto nas estradas que dão acesso das fazendas dos políticos. Então, neste cenário, realmente fica muito difícil a gente validar a atividade de lobby, porque o sentido do lobby no Brasil se perdeu, né? Ele foi deturpado. E a gente, olhando para esse novo desenho tributário brasileiro, a gente vê que não vai baratear a vida das pessoas, não vai produzir o efeito que deveria produzir, que era não só facilitar o pagamento e a prestação de contas tributárias à Receita Federal, mas, sobretudo, diminuir o peso tributário nas coisas que a gente produz e consome para que pudéssemos produzir e consumir mais. Claramente, o efeito será contrário. Mas desta reforma tributária, Caniato, sairão os novos campeões nacionais brasileiros, os novos bilionários brasileiros. Sentem, aguardem e assistam. O dinheiro continuará sendo sugado, só que agora, aparentemente, alguns novos players vão colocar a mão nesse quinhão. Pois é, e uma maneira muito mais eficiente de arrecadar os impostos, isso não tem a menor dúvida. Quer fechar você, Acaso, tem algum outro aspecto que você queria destacar? Só em relação ao lobby, quando a gente compara, acho que os Estados Unidos talvez sejam um grande exemplo onde há regulamentação. Lá o que se tem é o advocacy. O lobby, ele é feito com total transparência. Então, o que se faz é uma defesa daquele ponto. Beraldo está nos Estados Unidos, talvez conheça isso de forma mais próxima, mas o que se faz é uma defesa daquele ponto de forma pública, de forma transparente, com base em critérios científicos. E eu confesso que essa pesquisa a qual eu tive acesso é de 2019. Durante o doutorado, numa das disciplinas,
nós estudamos o lobby, e no Congresso Nacional as entidades que mais batiam as portas dos parlamentares ou dos líderes parlamentares eram entidades de classe, especialmente ligadas à magistratura. Então, a ANAMATRA, que é a Associação Nacional dos Magistrados Trabalhistas, é a Associação Nacional dos Magistrados e de outras entidades de classe representativas das categorias de funcionários públicos, que a rigor são os mais bem remunerados. Então, acho que cabe essa reflexão, porque lobby e advocacy há uma confusão, mas são circunstâncias bem diferentes.